Minha luta pessoal com a incredulidade. Mensagem do dia 5 de junho de 2016. O Senhor está conosco, queridos moradores do coração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Que Ele venha afiar nossas habilidades de discernimento e fazer de nós uma boa terra para a sua palavra. Então, eu hoje quero compartilhar com vocês algumas das minhas batalhas que eu tenho sobre a minha vocação, sobre a missão que o Senhor me deu. Estou continuamente sob pressão para me retirar dessa batalha, mas a força de perseverar vem de meu Deus, que é todo suficiente. No entanto, eu compartilho essas coisas com vocês no caso de você também estar sendo tentado, porque eu acredito que todo cristão sincero está constantemente sendo fustigado por causa de sua fé. Eu não sou, sem dúvida nenhuma, exceção à regra. Quando o Senhor me incumbiu na sexta-feira e me colocou uma chamada de urgência para a oração, voltei e me coloquei no caminho do perigo, declarando que estávamos em um alto risco essa semana para o início da tribulação a qual o Senhor queria evitar. Eu sei que muitos de vocês oraram com todos os seus corações por misericórdia. Confesso que tenho sido bastante provada nessa área de oração. Mas eu sabia que se invocasse o Senhor para me dar um fardo, Ele daria. E assim o fez, e eu gritei com todas as minhas forças por misericórdia. Misericórdia de Deus. E também para este país mais misericórdia, e que os líderes piedosos eleitos por Deus se levantassem na vitória sobre os maus, que não são os verdadeiros americanos. Eles não possuem a visão que Deus tem para este país. Em vez disso, eles odeiam nossa liberdade e estão empenhados em destruir todo o bem que Deus tem feito por esta nação. Não esquecendo de nós como uma nação pelos nossos pecados de omissão, principalmente. Eu estou sempre ocupada fazendo dinheiro e gastando no shopping, os nossos pecados de omissão. Muito ocupado para prestar atenção ao que temos permitido e hospedado no solo da América. A agenda da elite também para cometer crimes hediondos contra a humanidade, genocídio, contra os que eles chamam de comedores inúteis, e as populações dos países de terceiro mundo. Temos campos de treinamento nesse país e eles são absolutamente detestáveis. Eles têm sido os meus gritos do coração. Pouco me fez perceber que esse tipo de oração também tira você totalmente de qualquer outra atividade. No entanto, eu sabia que tinha feito o que era mais importante com o meu tempo. Orei com todo o meu coração, com toda a minha força. E como o fim de semana desenvolvendo, o Senhor veio a mim com mensagem, especialmente na manhã de sábado, quando Ele disse que o Pai estava ouvindo nossas orações. O inimigo também entrou com a sua agenda, ou seja, para me fazer desistir, dizendo: veja, nada aconteceu e nada vai acontecer, porque você é uma falsa profeta. Ele bateu-me com força, uma e outra vez com essas acusações. E na noite passada eu finalmente clamei ao Senhor e Ele disse: Senhor, por favor, faça alguma coisa. Diga alguma coisa. Eu sou tua serva, eu estou enganada? E depois de cerca de 6 horas dentro e fora da oração, mas principalmente cultuando, eu apenas sentei e chorei porque Ele não estava dizendo nada. Anteriormente eu tinha sido inspirada para combinar todas as minhas listas de músicas curtas no iTunes para uma longa lista de 96 canções, ou seja, 9 horas de audição, que o Espírito Santo poderia escolher para dirigir-me em oração e em adoração. Pois eu descobri que se eu deixá-lo escolher as canções, ele fala de forma muito mais clara para mim. Então, eu defino de forma aleatória e repito todas.
Foi incrível a forma como ela respondeu meus humores e medos através dessas canções. Eu sei que Ele escolhe. Bem como faz a minha biblioteca de música com uma grande piscina de rema. Só quando eu estava no fundo do poço na noite passada, uma música que eu nem sabia que tinha começou a passar. Uma canção por Corey Carnes com Carrie Job intitulado Tudo que Ele Diz que Eu Sou. Eu adoraria tocar essa música para vocês nessa mensagem, mas ela seria censurada na Alemanha e em outros países se eu fizesse. Assim, para o bem dos nossos ouvintes alemães, você vai ter que colocar com a minha voz, que eu acho que soa um pouco melhor do que lendo. Aliás, se você ouvir essa música, você pode precisar das letras, porque elas são difíceis de entender em certo aspecto. A letra diz: Ele sussurra no meu ouvido, me diz que sou destemido, Ele compartilha uma melodia, diz para repetir, e isso me faz toda. Ele lembra a minha alma que eu sou tudo o que Ele diz que sou. Eu sou tudo o que Ele diz que sou. Eu sou tudo o que Ele diz que sou. E Ele diz que eu sou sua própria. Eu estava cego pelas escalas de meus olhos. Em seguida, Ele veio com uma luz e queimou todas as mentiras e me libertou e me lembrou. Eu sou tudo o que Ele diz que eu sou. Eu sou tudo o que Ele diz que eu sou. Eu sou tudo o que Ele diz que eu sou. E Ele diz que eu sou o seu próprio. Quando ouvi a letra clara e percebi que Deus estava me dizendo nessa canção, eu apenas fiquei lá em lágrimas de alegria, agradecendo uma e outra vez. Bem, nesse ponto que era hora de ir para a cama, Ezequiel estava se levantando e eu lhe disse das minhas lutas. Ele foi para a Bíblia perguntando se eu estava realmente ouvindo a Deus e abriu ao acaso para uma página intitulada Espírito Santo. Ele disse: querida, você está ouvindo a Deus, é a sua voz. Uau, isso me fez sentir melhor, porque Ele é minha cobertura. E além do que ele disse, Carol também havia recebido leituras semelhantes sobre a mensagem que eu estava dando a vocês. Um chamado à oração por misericórdia. E o Senhor me deu remas nos últimos 3 dias quando eu estava chamando a todos para a oração por misericórdia. E é isso que elas diziam. Eu derramei o meu coração para você e fiz meus pensamentos conhecidos a você. Essa foi uma rema, em seguida outra. Eu pus minhas palavras na sua boca. Essa foi a rema que recebi logo depois que gravei a mensagem, o chamado à oração por misericórdia. E o terceiro foi: rios de água viva estão fluindo de dentro de você. Então o Senhor confirmou 4 vezes ao longo da noite, através de vários meios diferentes, que eu estava ouvindo dele. E esta era a mensagem que ele queria que eu lhes entregasse. E sendo totalmente transparente com todos vocês, eu preciso ouvir essas palavras, porque eu sabia que estava me colocando na mira, declarando que esse fim de semana poderia ser o princípio das dores, se não orássemos muito forte por misericórdia. Eu sabia que Deus seria misericordioso, e quando Ele nos pede para orar para evitar alguma coisa, até agora que eu saiba,
Aquilo nunca acontece quando oramos. Eu sei disso. É uma crença sólida em meu coração. Ele quer parar alguma coisa, então ele pede oração e então ele para. E eu sabia de antemão que seria exposta ao ridículo não apenas por meus inimigos, mas dos céticos e ouvintes mais fracos do nosso canal. Mas eu também sabia que eu não podia deixar meu Deus decepcionado. Eu tinha que falar o que sabia ser a verdade, sendo ridículo ou não. Eu estive nessa posição várias vezes. Não é novidade para mim. Apesar de estar nesse lugar perante uma audiência de potencialmente 17 mil pessoas, isso sim é novo para mim. Mas não importa. A palavra de Deus para mim são as palavras de Deus para mim. Milhões não poderiam fazer de mim um animal. Eu sei que Ele é e Ele sempre me repõe quando eu começo a duvidar de quem eu sou para Ele. Eu sei como Jonas sentia e eu lutei para evitar essa atitude como uma praga que é. A atitude orgulhosa, de autojustiça, que preferiria ver dezenas de milhares de pagãos mortos do que ser errada aos olhos dos críticos e possivelmente apedrejada como uma falsa profeta. Se não fosse pela graça de Deus, eu estaria lá agora. Portanto, aconselho-vos, queridos ouvintes. Eu trouxe as palavras do Senhor para você fielmente. Você tem orado. Deus ouviu e respondeu, estendendo misericórdia. Temos evitado a calamidade e você provou através de suas orações sinceras. Você provou quem você realmente é, a sua noiva, para você ter previsto a sua vinda para seus amigos e levado até o grito do coração do seu cônjuge ao Senhor. Você tem mostrado amor fraternal e fidelidade, e Deus respondeu ao reter a sua ira. Ou talvez você tenha escolhido o outro ponto de vista, que seria: nunca houve uma ameaça de eventos nesse fim de semana e eu sou uma falsa profeta. Bem, se você acredita nisso, eu simpatizo com você. Tenho minhas dúvidas também. Mas ele nunca deixa de confirmar suas palavras para mim, nunca. Mas você pode não ter essa conexão com ele e entendo suas dúvidas. É por isso que o Senhor me deu dezenas de vídeos para ajudar os outros a aprender o discernimento. Bem-vindo à vida no Espírito. O discernimento é a tarefa mais difícil que você vai enfrentar em sua vida. Oro por vós porque é o meu desejo de coração que você, com a ajuda do Espírito Santo, consiga dominar essa habilidade tanto quanto e pode ser dominado nessa vida por trás do véu. E eu só queria mencionar a você que nessa manhã, quando eu levei Ezequiel, me levantei, o Senhor tinha falado com Ezequiel. E ele disse que havia algum tipo de ameaça grave que estava chegando à Síria na noite passada. E que o que eu passei foi um sofrimento. E foi parte de um sofrimento que foi oferecido para evitar este conflito. Então, isso foi muito reconfortante. E eu, então, recebi um e-mail que as pessoas que estavam trabalhando sobre o Tratado de Paz em Paris foram inundadas por um rio que aumentou 20 pés em algumas horas e inundou a sala que eles estavam trabalhando. Então o Senhor afundou o tal chamado de paz em Paris quando o rio Sena transbordou. Na verdade, várias pessoas morreram com essa inundação. Então, ele está definitivamente se movendo. E para aqueles de vocês que já orou por misericórdia, isso é algum fruto das suas orações. Essa escritura em Marcos 4 foi vivificante para mim na forma que compartilhei com você. O semeador semeia a palavra.
Algumas pessoas são como a semente ao longo do caminho onde a palavra é semeada. Logo que ouve, Satanás vem e tira a palavra que foi semeada neles. Isso tem a ver com as pessoas que ouvem a voz do Senhor, mas em seguida eles ouvem de outra pessoa. Oh, ela é uma falsa profeta, ou ela é do diabo, ou o que eles ouvem. E de repente eles ficam com medo e a palavra que foi semeada é tirada pelo inimigo. Outros, como semente semeada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas desde que eles não têm raiz, eles duram apenas um curto período de tempo. Quando tribulação ou perseguição ou oposição vem por causa da palavra, eles rapidamente caem. Outros ainda são como a semente semeada entre espinhos. Eles ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e o desejo de outras coisas chegam e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Eu costumava estar naquele lugar, pessoal. Eu acho que muitos de vocês, os pais mais velhos, você tem filhos adultos que estão naquele lugar. Eles estão tão na riqueza e desejo de coisas boas que eles sufocaram a palavra. E tem sido infrutífera neles. E eles são absolutamente desdenhosos sobre uma revelação que venha passar em sua vida, porque eles estão desfrutando de suas vidas. Outros, como a semente semeada em boa terra, ouvem a palavra, a aceitam e produzem uma colheita. Outros a 30, a 60 e alguns a centenas de vezes o que foi semeado. O que eu quero dizer é o seguinte, moradores do coração, que oraram por misericórdia. Você produziu uma colheita. Você tem produzido misericórdia. E não é por acaso que essas conversações de paz foram levadas para fora do rio Sena como uma inundação de 20 pés. Quer dizer, eles não tiveram nada parecido desde a virada do século. 20 pés em poucas horas, correndo pelas salas que os homens estavam trabalhando para tentar e terminar este tratado de paz. O Senhor definitivamente bloqueou. E sabe de uma coisa? Eles não podem ficar juntos novamente até setembro. Assim, suas orações definitivamente teve um impacto sobre o que está acontecendo. Caro Senhor, oramos para o Senhor nos fazer como um bom solo. Que quando sua palavra profética for falada, nós tomamos profundamente no coração e produzindo uma cultura de justiça a 30, outros a 60 e algumas vezes 100 vezes o que foi semeado. Obrigado, Senhor, por tua graça. Ajude-nos a corresponder sempre a ti e levar adiante essa cultura.